Elas, uma crónica exemplar que traz as marcas da década de 80, século XX e dos 10 anos em que sou presbítero jornalista no Correio do Minho, em Braga. Elas. Era preciso saber o que pensavam os paroquianos sobre a possível venda da Bolsa, património do benefício paroquial. Foi exigência do bispo da diocese ao pároco, que não suportava mais vê-la convertida em terra de ninguém e reservatório de lixos de casas vizinhas, e por isso estava decidido a vendê-la. Vai daí no domingo aprazado o pároco manda entregar na missa o boletim onde aqueles que estivessem pela venda rasgariam um dos cantos e aqueles que discordassem deixá-lo-iam intacto. A homilia foi a propósito. O pároco aproveitou o momento tão solene para explicar do que se tratava e o que pretendia. Explicou a todos, aos homens como às mulheres, mas só os chefes de família, aspas, é que tinham o boletim. Só eles eram chamados a pronunciar-se. O facto não é história para dizer mal da Igreja e do clero que monarquicamente a governa. Aconteceu em Lijó, concelho de Barcelos, em um domingo ainda fresco na memória. Um pequeno gesto carregado de ideologia bem característica da classe dominante. A ideologia que outros meteram na cabeça do pároco, que para isso existem os seminários, como escolas de formação. Elas, as mulheres, foram excluídas. A opinião que pudessem ter sobre o assunto não interessou ao pároco, porque quem manda nesta sociedade são eles. Elas não são tidas nem achadas. É assim ainda hoje na sociedade, mas mais ainda na Igreja Católica. Elas estão completamente à margem, como coisa feia, perigosa, que se não for mantida à distância, pode atear incêndios que bombeiro algum conseguirá apagar. Particularmente no clero, que obrigatoriamente tem de ser celibatário. Ou então perde o lugar e o seu ganha-pão. Elas, as mulheres na igreja, o não ser, precisamente elas que mais frequentam os templos, que justificam a maior parte das missas que o padre celebra, que estão em todos os terços, mesmo em lindas tardes de domingo. Elas, sem voto, sem opinião, sem poder de decisão na igreja, sem boletim distribuído pelo pároco, elas, sujeitas à decisão do seu chefe, do chefe de família, submissas. O episódio é eloquente, expressivo, agressivamente expressivo, diabolicamente expressivo, revelador de uma igreja ainda mais machista do que a sociedade. Porque nesta, elas ao menos têm direito de voto, como eles, e podem votar conteúdos e decisões distintos dos deles. Elas, as mulheres, as mais frequentadoras dos templos, sem qualquer poder sobre o que neles se faz. Elas, as mulheres, condenadas a gerar filhos que podem chegar a ser padres ou bispos, até papas, mas sem que alguma delas, alguma vez, possa viver em feminino esses mesmos serviços. Uma igreja machista, à imagem e semelhança da sociedade que ela defende e procura conservar. Autoritária, policial, agressiva, sem ternura, sem entranhas de acolhimento, bem propícia para prolongar no seu seio sistemas de exploração e de domínio como é o capitalismo. Uma igreja com medo das mulheres, com medo da imaginação, com medo da ternura. Por isso, contraditoriamente povoada de mulheres por libertar, de mulheres tolhidas por todo tipo de chefes.
Elas são a grande maioria da humanidade. Uma maioria escravizada, sem voz nem vez. Uma maioria que é mantida no desconhecimento da mulher mais rebelde da história, que é Maria de Nazaré. Uma maioria que tem nas suas mãos, como no seu ventre, o futuro. E coletivamente ainda não se deu conta disso. Porque quando isso acontecer, não haverá mais lugar para chefes. Haverá simplesmente homens e mulheres com iguais direitos e deveres, sem discriminação. Com o meu abraço e o meu beijo.